Da Jovem Pan 93 FM. Realmente é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, dia do jornalista. Dar os parabéns a todos vocês. Obrigada, fazer um secretário. trabalho espetacular, fundamental para a nossa democracia, né? Coisa tão importante. Eu digo que é o quarto poder, a comunicação, que vai puxando o freio ali dos outros. Então vamos lá, vamos falar do Natal. Vamos lá, secretário. Na semana passada a gente acompanhou uma negociação que nem parecia tão aberta, mas que trouxe um desfecho aí, que foi aplicar um reajuste de 12% nos salários dos servidores públicos municipais. Eu queria que o senhor explicasse por que esse percentual, como se chegou a esse percentual e o que é que, como o Ulisses coloca, o que é que ele vai representar para as finanças do município de Natal. Excelente. Virgínia, é o seguinte. Primeiro, para a gente esclarecer, né? Vamos lá. O primeiro ponto mais importante. O prefeito Paulinho, assim como todo prefeito, o correto é ele pagar todo início de ano é a correção dos últimos 12 meses. Né? Então, se Paulinho fosse pagar, o que seria o correto dele fazer seria 5,6%, que seria o equivalente a 12 meses de reajuste. Só que os servidores de Natal não recebiam reajuste desde maio de 2022. Então Paulinho disse, olha, vamos fazer um esforço aí, faz o impacto dos 5,6, faz o impacto dos 12,88, que é o equivalente ao reajuste até maio de 2022, traz e vamos debater, vamos discutir. A gente analisou esses números e assim, não é chegar e dar um aumento do nada. Então a determinação do Paulinho foi, vamos buscar o que tem de errado na folha, o que pode ser enxugado na folha, o que a gente pode otimizar em termos de pagamentos na folha, para poder liberar a margem para poder fazer esse pagamento. Então, desde o início do ano, isso não é um trabalho que começou do dia para a noite. A gente já vem discutindo com os sindicatos, desde o início. A Secretaria de Administração é a casa do servidor de Natal e ela está lá de portas abertas, então a gente recebe de forma continuada os servidores, os sindicatos, para debater, para discutir. A gente vem discutindo isso com os sindicatos e chegamos nesse número, fizemos uma avaliação do impacto que é o durante dobro, né? É o dobro da inflação. Mais do da que inflação, o dobro, mais exatamente. do que o dobro. Né? Porque o que Paulinho fez? Paulinho pagou a correção do período dele e pagou a correção da gestão anterior até maio de 2022, que não tinha sido feito. Um detalhe importante, normalmente, eu acho que na história de Natal, nunca teve um prefeito que pagasse no primeiro ano de gestão o reajuste, nem sequer dos 12 últimos meses. Porque sempre que você assume, você tem que tomar pé, conhecer a máquina, qual é a receita que está entrando, a despesa. Pois é, secretário. Tem recurso para Inclusive, isso? na mensagem anual do prefeito, ele falou que uma das prioridades da prefeitura seria reduzir pelo menos 20% das despesas das respectivas pastas. E a gente está vivendo um contexto econômico difícil, né, em todo o país. A prefeitura do Natal está indo, por exemplo, na contramão do governo do estado, que demorou, né, a anunciar um reajuste. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses impactos da saúde fiscal da prefeitura, né? E explicando até quanto é a folha e quanto isso vai representar. E aí a parte bacana dessa história, porque a gente está cumprindo o que o prefeito disse desde o início. Vamos tornar a máquina um pouco mais eficiente. Então, vamos trazer tecnologia para dentro da máquina pública para gerar economia. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem aqui. Quando a gente assumiu a Secretaria de Administração, a gente deu posse aos cargos comissionados. E como é que era feita essa posse? Você preenchia um formulário na mão. Eu estou dando um exemplo que pode servir para diversas outras áreas, as outras secretarias da prefeitura, que é a determinação do prefeito. Você preenchia um formulário na mão. Então, assim, são diversos formulários, centenas de formulários. Tinha um setor na secretaria só de funcionários, só para digitar isso numa planilha. E depois tinha outro setor para passar essa planilha para um sistema. O que a gente fez? A gente criou um link simples. Docs. E aí gerou uma economia gigante ali, mais de 5, 6 pessoas ali de tempo. Então, eu estou pegando um exemplo prático, que a gente está falando aqui de folha de servidores, de diversas medidas que nós estamos fazendo. O arquivo digital, o almoxarifado virtual, estamos agora implementando aplicativos de mobilidade urbana, aplicativos de transporte, para substituir veículos locados a um custo de menos de 25% do custo atual. Então é esse tipo de medida que a gestão Paulinho tem feito que gerou a margem, a gente viu a segurança, a margem para poder implementar isso. Nossa folha hoje, deixa eu dar uns dados reais aqui, atualizados, que eu estou com isso de agora, que a gente atualizou. Nós temos hoje 16 mil servidores ativos no total, incluindo os terceirizados. Sim.
Eu gosto de botar os terceirizados no pacote. Exato, porque terceirizado tem também é servidor. Que não bota o terceirizado. 16 mil, incluindo terceirizado. Exatamente, 16.500. Pensionistas e aposentados, a gente tem aí 4.600, certo? O total, juntando todo mundo aí, dá 24 mil servidores hoje trabalhando no município de Natal. Nossa folha hoje fica acima, juntando terceirizados também, ela fica acima de 100 milhões de reais. Cento e quanto, você tem ideia? 105, 110 milhões de reais. Há então uma variaçãozinha. Nós teremos um impacto de 12 milhões? Não necessariamente. Que é aí onde está o detalhe. Com esse reajuste. Esse reajuste, ele impacta os servidores do plano geral. Natal é uma coxa de retalhos. Sim, porque tem os professores e outros que tem. Além de ter as categorias que normalmente tem a lei dos professores, a lei dos servidores da saúde, a lei do impacto dos servidores no geral, ainda tem várias outras categorias, guarda municipal e tal. E todos eles já têm alguns planos, seus pontos específicos. O que foi discutido nesse impacto agora, que gerou um impacto de cerca de 800 mil reais mês na folha, foi a folha do servidor geral. E aí você vai vir depois... Esse é o valor, o acréscimo de 12%, pouco mais de 12%, vai ser 800 mil por mês? Por aí, aproximadamente. Então não foi um impacto tão grande. Porque não é só isso, Júlio. E Paulinho tem sido muito responsável nesse sentido. Você, quando dá um reajuste para uma categoria, já vem as outras categorias atrás de seu reajuste também. Então você tem que fazer essa conta aí, analisar. Então, cada caso é um caso. No total teremos... Tem deles que já receberam reajuste há pouco tempo, tem deles que demoraram muito tempo sem reajuste. Existem alguns planos, por exemplo, como o piso dos enfermeiros, que o governo federal cobre aquela diferença para o piso. Então, cada folha tem uma complexidade gigante. Secretário, então, atualmente, qual é o valor comprometido do município, percentualmente falando, com relação à folha? O Natal está dentro da lei de responsabilidade fiscal? Está dentro, a margem é 48,6, o limite de alerta, limite 51 o limite, né? Mas a gente está trabalhando ali perto de 42. A gente está com essa segurança jurídica aí junto ao TCE para poder trabalhar. Secretário, a gente iniciando citou a mensagem do prefeito Paulinho Freire em fevereiro, né, lá na Câmara Municipal, e eu queria também pegar um contexto daquele relatório que foi encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado, pela gestão anterior, que mostrava uma dívida, acho que superior a 800 milhões de reais, se eu não me engano, dívidas que vieram do governo Paulinho Álvaro Dias, para serem pagas nessa gestão, incluindo inclusive os repasses de obras federais. Esse reajuste, ele de certa forma não tira aí esse discurso de que a Prefeitura de Natal está em condições realmente de dar o reajuste, mesmo com esse volume de dívidas que a gestão apresentou ao Tribunal de Contas? Virgínia, muito importante essa colocação, porque tem como a gente trazer a visão do prefeito Paulinho para a gestão. Em todas as reuniões que a gente fez até hoje, em todas, Paulinho foi muito claro em dizer: nós temos que trazer eficiência para poder gerar margem, porque o servidor de Natal ganha mal. Então, é fato. Não são todas as categorias. Existem salários de servidores que ganham muito bem. Existem categorias que têm um salário relativamente bom. Mas a maioria dos servidores do plano geral, especialmente do plano geral que recebeu esse aumento agora, recebem salários muito baixos, perto de um salário mínimo, 2 salários mínimos. Então, desde o início, o Paulinho disse: olha, a gente tem que gerar essa margem para isso. Então, tem um passivo. E é importante que seja dito que a folha de dezembro do município de Natal, historicamente, ela sempre foi paga em janeiro. Historicamente. Inclusive, esse ano, a folha de dezembro, ela foi paga em janeiro, com recurso da arrecadação do IPTU ali no começo do ano. E é uma das metas de Paulinho, a gente está trabalhando para isso, para a gente pagar a nossa folha dentro de dezembro. Mas com muito controle. Um exemplo prático: você vai terceirizar. Você tem que ter um critério para terceirizar. Quantos SGs eu preciso num prédio? Aí eu bota aí 5, 10. Não está limpo aquele local? Bota mais 5. Né? Não é assim que a turma faz a conta? Não, tem um critério. Para cada tipo de prédio, tem um SG para cada 1.000 metros quadrados, para cada 700 metros quadrados. Então, esse tipo de gestão profissional, técnica, dimensionar com clareza a necessidade, é o que a gente está fazendo agora. E aí, gradativamente, sem nenhuma truculência, sem nenhum ato que seja incômodo para o cidadão, para o servidor, a gente está fazendo essa correção paulatinamente na folha, nos terceirizados, desde o início do ano. A primeira medida que a gente fez:
Sentou eu, o secretário Wagner Araújo, o secretário Marcelo da Finanças, o nosso controlador, a nossa procuradora. Montamos uma estratégia e nós ficamos revisando. Trabalho de formiguinha, um tijolinho atrás do outro ali. Todos os contratos da gestão. Sentamos lá na Secretaria de Planejamento. Foram revistos? Auditório bacana. Fomos olhando um por um. Cada secretário se entrava ali com sua equipe técnica da parte de contratos. Esse contrato aqui tem como diminuir? Tem como cancelar? Tem como cortar? E isso foi fundamental. Esse movimento que a gente tem feito, por determinação do nosso prefeito, é que tem permitido que a gente vá gerando elasticidade para pagar esse passivo, que de fato existe, para poder pagar essa remuneração, especialmente dos servidores do plano geral, que são os mais sacrificados dentro da prefeitura, e principalmente para investir em novas ações para o município, mas sempre naquela perspectiva, digitalização do serviço público, que é um grande erro que a maioria dos gestores fazem. Hoje em dia a gente tem tecnologia. Aqui eu estou rodeado de tecnologia aqui na rádio. Por que eu não posso usar a tecnologia para ocupar o espaço do servidor que está se aposentando? E eu vou ter que contratar um novo servidor quando hoje eu tenho um sistema que faz aquele serviço. Então a nossa ideia é essa, vai vagando espaço, vamos ocupando com tecnologia, para poder ter segurança e ter responsabilidade fiscal para manter o pagamento dos servidores em dia. Então, só complementando a pergunta de Virgínia, com licença, Liz, então esse passivo que foi deixado, ele está administrado. Então Estamos a prefeitura administrando gradativamente, negociando fornecedor por fornecedor, ajustando. As terceirizadas tinham um passivo significativo, estamos ajustando. A gestão Álvaro Dias teve muitas entregas e grandes resultados para Natal, e tem esse passivo de Natal, é um histórico, viu? Não foi um mérito só do Álvaro, não. Isso é uma coisa que vem passando de gestor para gestor. As gestões, quando termina, deixam, né? Você acha que a prefeitura esticou um pouco a corda, dando um limite de porcentagem acima do que era normalmente? A gente sabe que nos próximos anos os servidores vão pedir mais. E a gestão está prestes a completar 100 dias, né? Como o senhor mesmo falou, vocês estão engatinhando ainda, conhecendo. Vocês têm receio de que isso possa se tornar contraditório lá na frente? Não, porque para dar esse aumento a gente fez a conta, a projeção para todo o ano, de todas as categorias, inclusive com a margem de negociação para cada categoria, e vendo a projeção de estabilidade e de crescimento da arrecadação do município. Então tudo isso está planejado. Agora, é importante dizer, o servidor do plano geral, ele é historicamente muito sacrificado. Então, esse gesto de Paulinho foi um gesto especialmente com esse servidor, que historicamente tem muitos deles que não recebiam nem o salário mínimo. A gente tem que pagar o abono para complementar o salário mínimo. Secretário, há a possibilidade de se aplicar reajustes também no salário dos cargos comissionados? Eu não vejo essa perspectiva nesse momento. Por quê? Porque os cargos comissionados, apesar de ter algumas categorias que ganham muito pouco, ainda tem um salário relativamente ali um pouco maior do que essa categoria que foi atendida agora, né? E a nossa perspectiva, e assim, lógico, tem que valorizar todos os servidores, tem cargos comissionados que trabalham muito, entregam muitos resultados, mas assim, a gente tem que valorizar a princípio o servidor efetivo, o servidor da casa, os servidores que estão lá há tanto tempo, né? Mas algumas funções gratificadas, como é o caso até de secretário adjunto e de alguns níveis, os salários hoje estão super abaixo do mercado. Né? Exatamente. Se você pegar e comparar a remuneração de Natal com próprias outras cidades aqui do estado, o secretário de Natal ganha menos do que... de alguns secretários da região metropolitana, né? Secretário. Exato. Agora, assim, tem uma coisa interessante que eu tenho visto, que quando eu comecei a gestão, eu dizia... Paulinho, esse salário de secretário adjunto, pode ser que a gente perca algum secretário desse que é importante, que tem uma boa entrega, mas você vê que Natal tem um diferencial. O povo quer trabalhar para o Natal, você quer botar o currículo no currículo que trabalhou em Natal, que fez uma entrega em Natal. Então, às vezes, a pessoa ganha até um pouco menos em Natal, até tá perto de casa também, e mantém ali na gestão. Secretário, rapidamente, a gente teve um problema muito grande aqui nas finanças públicas no Rio Grande do Norte relacionado ao piso dos professores. O Estado tem um comprometimento significativo com relação ao piso dos professores. O próprio secretário Cadu Xavier disse que da forma que está é insustentável. Eu queria saber o prognóstico para Natal. Como o Natal está pagando o piso dos professores? Se está dando esse reajuste do piso para quem já ganha mais do que o piso, e se vocês vislumbram algum tipo de modificação nessa lei para que tenha uma sustentabilidade. A folha dos servidores da educação, ela é bem independente, né? Inclusive ela é fechada de forma autônoma, a gente ela entra na nossa folha. Vocês geram, mas não... Mas quem administra a folha realmente é o secretário Aldo, na Secretaria da Educação. Mas o que eu posso dizer sobre folha de educação? Existe um repasse por aluno, o valor aluno-ano, que é um repasse que é feito para todos os municípios. E se você fizer uma boa distribuição das turmas, se você tiver um índice ali perto
de 20 alunos por professor, você consegue custear a folha com o repasse do Fundeb. Então, o que eu tenho visto do secretário Aldo, feito com muita maestria, ele está fazendo com muita dedicação essa questão da distribuição da carga horária dos professores para poder atingir a meta e conseguir pagar com o recurso do Fundeb. Com um detalhe interessantíssimo, né? A gente já começou o ano acabando com a traumática fila das creches. Então, acabar com a fila da creche, ela tem um lado muito positivo para o cidadão em todos os aspectos, mas ela tem um lado positivo para a gestão também. Porque quando você aumenta o número de matrícula de alunos, você aumenta também a receita do município. Tem um lado negativo nisso aí. A maioria dessa receita só aumenta no ano subsequente. Você vai pagar a conta atualmente, Você paga né? a conta do primeiro ano, no ano subsequente, com o aumento da receita por aluno, você conseguir dar uma equilibrada aí nas contas. E não tem um pagamento retroativo, não? Não tem. Inclusive, nós vamos dar agora posse a mais de 400 professores efetivos do concurso que foi feito no município. Já começamos agora com a efetivação. E aí um dado interessante, só para você ver como é gestão pública. Esses 400 professores que vão entrar agora, eles eram professores temporários, que serão substituídos por professores efetivos. Esse professor temporário, ele contribuía para o INSS. Agora vai ser para... E agora ele vai contribuir para o Instituto de Previdência Própria. Municipal. Então, você já desafoga também a Previdência Própria. E eu queria... Agora, o concurso, só rápido, não é assim, vou fazer concurso para todo mundo que está aí. Todo mundo está temporário. Não. Primeiro você monta o quebra-cabeça, todinho lá. Aí você vê quais são as peças do quebra-cabeça que estão faltando. E aí, na sequência, que você faz o concurso para cumprir só essas peças. Não adianta estar ali tudo bagunçado, as peças estão tudo soltas, tem um cedido para o Estado, outro cedido para tal canto, tá lá e você faz aquele concurso que você não precisava e enche a prefeitura e não consegue atender. O concurso de Natal foi muito bem pensado, foi muito bem dimensionado e eu acho que a gente vai conseguir ter um resultado muito bom nesse sentido. Secretário, então vamos falar sobre o impacto na Previdência. O senhor trouxe aí uma pincelada e a gente sabe que Previdência, né? A Previdência é um dos maiores pesos das administrações, né? Equilibrar o que você arrecada para poder pagar as aposentadorias de quem está inserida nela. Esse reajuste de 12% traz qual impacto para a Previdência do município? E eu pergunto ainda, e os professores aposentados, eles também não entram para essa conta que quem paga o Orçamento Geral do município, o OGM? Vamos lá. É importante colocar que nosso secretário Tiago Marrejo tem feito um trabalho espetacular à frente da nossa Previdência, um trabalho gigante de compensação previdenciária, para trazer para dentro da Previdência do município de Natal o que a Previdência Pública deve ao município de Natal. Então a nossa Previdência hoje é superavitária, é importante chamar ele aqui para falar desse Ele falou 2 vezes já aqui com a gente. Ele é muito bom nesse sentido. Mas só para a gente ter uma ideia, esse movimento que a gente fez de que o prefeito Paulinho fez de 12,88 gerou um impacto de 500 mil. Na Previdência, a gente falou agora há pouco de 800 o impacto vai ser R$500 mil. R$500 mil na Previdência mês, exatamente. Isso eu estou falando da correção do Plano Geral dos 12,88%, que é equivalente a maio de 2022 para cá, essa correção, né? Então foi o impacto que esse movimento fez. Com um detalhe, a nossa Previdência, graças a um excelente trabalho que tem sido feito pelo nosso secretário, ela é superavitária na maioria das categorias lá. A Prefeitura de Natal, ela está chamando para retornar a sua repartição de origem aqueles servidores que estão cedidos ou não, secretário? Mas foi feito, deve ser implorando. Não, porque eu lembro que foi uma das medidas que foram anunciadas pelo prefeito, mas em seguida houve um decreto que suspendeu os efeitos. Não foi bem assim, vamos lá. Então explique, por favor. Paulinho fez a medida mais correta que todo gestor deve fazer. Às vezes é meio traumático, às vezes a gente se estressa, mas tem que ser feito. Tem que dar aquela sacudida lá na gestão. Então, ele convocou todos os servidores que estavam cedidos. Se reapresentar, né? Se reapresentarem. Exonerou todos os cargos comissionados, né? Que, na verdade, a exoneração veio da gestão anterior. Não, foi na gestão dele mesmo, no dia 2, que foi exonerado todos os cargos comissionados. E aí, cancelou todas as comissões, todos os retões, todas as gratificações. E com esse movimento, foi possível dimensionar exatamente o que a gente precisava. E aí o movimento que a gente fez na sequência, que foi o decreto que você mencionou, a gente não cancelou, a gente cancelou para quem estava cedido com ônus para o órgão que estava recebendo o servidor. Então, se o servidor mora no interior, mora com os pais, está cedido para uma prefeitura lá no interior, mas quem está pagando o salário dele é aquela prefeitura lá do interior, tudo bem, pode ficar lá. Tá tudo bem, a gente vai e organiza aqui. Agora, se o servidor
estava cedido, mas com ônus para Natal, Volta. seja bem-vindo. Ou a prefeitura arca com essa conta. Tínhamos quantos secretários? O senhor tem ideia? Eu não consigo dizer esse dado com precisão agora, não. Mas conseguiu trazer todos? A gente conseguiu trazer, conseguimos mapear todo mundo e conseguimos fazer essa correção de todos eles, né? Todos os servidores que estavam cedidos com ônus, a gente conseguiu fazer esse ajuste, ou fazer a permuta, que acontecia muito também. O servidor ia e vinham de lá para cá, e a gente fazia essa compensação. Mas, enfim, esse reajuste foi importante para a gente poder trazer também mais equilíbrio à economia para a folha. Então, só para ficar claro, não tem mais nenhum servidor da prefeitura que esteja cedido com o ônus da própria prefeitura do Natal? Até o momento, não. Pode até surgir algum agora mas até o momento, não. Pergunta do ouvinte: professores aposentados têm direito ao mesmo reajuste? Opa, essa pergunta é boa para fazer para o nosso secretário Aldemar Rios, mas que eu saiba sim, né? Certo, inclusive, mas é o secretário quem define? Por que eu estou dizendo isso? Porque na Secretaria de Administração, que foi quem implementou esse reajuste agora nessas categorias, a gente já fez casado com a Previdência também. Então, eu vou até, daqui a pouco eu lhe mando a resposta que vocês estão perguntando. Provavelmente já está tudo alinhado. Provavelmente já está alinhado aí com a Previdência também. Porque é uma visão de Paulinho, ele tem essa responsabilidade com o servidor. Ele nunca fez uma coisa interessante, porque eu já trabalhei em outras prefeituras, já foi de Mossoró, né? Era uma secretaria pequena. Já fui secretário de Ceará Mirim também. Lá em Mossoró era pouca coisa. Fui coisa. prefeito também no interior. E assim, nem todo gestor ele tem essa visão, né? De valorizar o servidor, especialmente o servidor efetivo. Não estou dizendo que esses servidores aí não valorizavam, mas eu já rodei muito estado também. E assim, uma coisa que ele sempre traz em mente: olha, nós temos que equilibrar a casa para poder valorizar o nosso servidor. Pois é, secretário, a gente já está se encaminhando para os momentos finais da nossa entrevista, mas eu queria falar um pouquinho sobre as obras. Muitas obras ainda estão em andamento, né? E a gente está vendo que, ao mesmo tempo que a prefeitura está anunciando esse reajuste para os servidores, a gestão está conseguindo ainda manter esse ritmo de investimento. A gente também está vendo o prefeito muito indo a Brasília, né? Em busca de recursos. Mas até que ponto um reajuste como esse também impacta um aporte do município nas obras futuras e nessas que ainda estão se encaminhando para o final? Impacta, mas é importante colocar, né? Eu vi recentemente um trabalho feito pela nossa Secretaria de Planejamento, o secretário Wagner, espetacular de captação de recursos. Sim. Então, todos os espaços que existiam em Brasília agora para cadastrar proposta, para trazer recursos para Natal, foi feito. E você veja que Paulinho tem uma agenda continuada indo em Brasília e voltando. Por quê? Porque ele está lá buscando recursos. Então, a gente não está contando só com recurso próprio para poder investir, mas também trazer recursos de Brasília para poder viabilizar a continuidade desse serviço. Agora, lembre, lá no começo eu disse, a gente começou na ideia de equilíbrio. Então, a nossa ideia é gerar eficiência para poder gerar economia. Agora, secretário, de tudo que o senhor falou, assim, efetivamente o que a gente viu que gera um impacto mais significativo foi essa volta dos servidores que estavam com ônus para o município. Mas a questão os outros pontos que o senhor citou como exemplo são impactos que modernizam uma gestão, mas não se transformam em dinheiro. Vou dar um exemplo prático. Espetacular. A gente implementou agora a central de compras em Natal. Certo. Então, Paulinho fez um gesto interessantíssimo. Ele cumpriu o que o TCE, o que as normas exigem. Quem solicita não compra, quem compra não recebe, quem recebe não paga. Só um movimento desse que foi feito, onde a central de compras hoje faz todas as compras, nós tínhamos cerca de 12 mil contratos para gerir, nossa meta é cair para 5 mil contratos, isso é economia e eficiência. Isso aí sim. Então, na hora que eu boto tecnologia para gerir o estoque de medicamentos de Natal com computadores, controlando a entrada e saída de medicamentos, isso é economia. Quando você pega a Secretaria de Administração e vai garimpando, servidor por servidor, gratificações indevidas, correções indevidas, arrecadações indevidas, isso é economia que a gente está gerando. Então a gente tem uma meta de gerar uma economia significativa aí, da ordem de 10 milhões, para gerar essa margem para poder atender essas demandas. Gradativamente nós vamos plantando isso aí. Pois não, Virginia. Não, eu vou só encerrar com uma Não, pronto. É para encerrar também. Primeiro um elogio, o doutor Eval Sampaio mandou aqui mensagem, elogio Breno, extremamente competente. E uma pergunta, porque Breno continua sendo político, né? Tá no Podemos e é candidato em 2026. O que a gente pode saber disso? O botão da política está desligado. Tá desligado. Essa oportunidade aí que o Paulinho nos deu para servir a Natal e fazer um grande trabalho na Secretaria. Não é candidato em 26. Não, eu só queria fazer um registro encerrar nossa entrevista com um registro que está nas redes sociais do ex-prefeito Álvaro Dias. Ele foi para as redes ontem à noite, colocou uma foto ao lado do prefeito Paulinho Freire, parabenizando a gestão por ter aplicado esse reajuste de 12%.
Tá lá. Cada gestão tem suas ações, suas prioridades. Álvaro foi um de grandes entregas, grandes obras. Paulinho será também grandes entregas, grandes obras. Uma pegada nessa modernização, na eficiência. Eu quero ver se a gente mantém esse grupo unido aí para ir transformando o Rio Grande do Norte e transformando Natal, se Deus quiser. Maravilha. Secretário de Administração do município de Natal, Breno Queiroz, esteve aqui conosco no Jornal da Manhã. A gente agradece os esclarecimentos. Muito obrigada. Sempre bem-vindo a retornar com mais notícias e novidades. Obrigada, secretário. Sempre é só. Boa